Os irmãos sabem que eu gosto muito de colocar temas às ministrações. Quando nós colocamos um tema na ministração, facilita muito a compreensão e principalmente facilita muito a transmissão. Porque muito melhor do que receber é dar. E esta semana eu profetizo sobre você, em nome de Jesus, que na sua célula, no seu discipulado, no seu evangelismo pessoal, você vai transmitir aquilo que você recebeu hoje, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Hoje eu quero falar sobre o poder do eu preciso. O tema é o poder do eu preciso. Todos os irmãos digam o poder do eu preciso. Mais uma vez? Só os homens? Só as mulheres? Toda a igreja? Durante toda a nossa vida, em algum momento da nossa trajetória, em algum momento da nossa caminhada, todos nós vamos nos deparar em algum momento da vida com 3 afirmações. Tem 3 frases que fazem parte da nossa vida quase que diária. Uma delas é a mais importante das 3 e é sobre ela que eu quero jogar luz hoje à noite. Mas as outras também têm uma importância muito grande, têm um valor muito grande em nossas vidas. A primeira dessas frases é eu quero. Todo mundo diz eu. Alguém já disse hoje eu quero. O eu quero faz parte da nossa vida. Quando eu estou expressando o eu quero, quando eu abro a minha boca e eu digo eu quero, o que eu estou fazendo? Eu estou expressando, eu estou manifestando um desejo, uma vontade, uma intenção, algo que eu quero fazer, algo que eu quero realizar, algo que eu quero que aconteça na minha vida. Por exemplo, todo mundo diz, eu quero fazer aquela viagem. Faltou um, eu quero. Só eu que quero. Eu quero comprar aquela casa. Eu quero comprar aquele carro. Eu quero aquela promoção no meu local de trabalho. Eu quero a porta aberta na minha vida. Eu quero ganhar aquela causa na justiça. Eu quero que o meu esposo seja transformado. Eu quero ver a minha família rendida aos pés do Senhor. Eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas à minha volta. Eu quero começar uma célula na minha casa. Eu quero compartilhar do amor de Cristo com alguém no discipulado 1 a 1. Eu quero ser uma bênção, uma voz, uma boca profética na minha geração. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido. Eu quero crescer como eu quero. O eu quero expressa desejo, vontade, intenção. Eu quero abrir aquela empresa. Eu quero voltar a estudar. Eu quero vencer o pecado. Eu quero servir a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero. Todo mundo diariamente diz eu quero. O eu quero faz parte de nós. Mas nenhum de nós vai viver só do eu quero. Tem uma outra frase, tem uma outra afirmação que também faz parte da nossa vida. E essa outra frase, que também é importante, é a que diz eu posso. Assim como existe o eu quero, existe também o eu posso. Se o eu quero expressa vontade, e você pode ter a vontade que quiser, você pode querer
o que você quiser. O querer, ele não tem limite. O querer é ilimitado. Para contrapor o eu quero, existe também o eu posso. E o eu posso aparece na minha vida e na sua como um elemento limitador. Porque se o eu quero me faz sonhar e pensar e imaginar qualquer coisa, o eu posso já me coloca mais com os pés no chão. O eu posso já me faz pensar nas minhas limitações. O eu quero diz, vai aonde você quiser. O eu posso diz, será que, como é que eu posso melhorar? Sim, eu quero vencer, mas como é que eu posso vencer? Eu quero progredir, mas como eu posso progredir? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Digam amém. O eu posso nos dá uma noção de realidade. O eu posso, ele é tão importante nas nossas vidas quanto o eu quero. Porque a palavra do Senhor diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Na força do Senhor, nós podemos tudo. Sobretudo, vencer este mundo e seguir o propósito de Deus. Quantos querem seguir o propósito de Deus? Digam amém. Mas tem uma terceira frase, e é sobre essa que eu quero falar com os irmãos hoje à noite. Muito mais importante do que o eu quero, muito mais valioso do que o eu posso, é o eu preciso. Eu preciso. Se o eu quero expressa vontade, desejo, intenção, se o eu posso me dá uma noção de realidade, se o eu posso me coloca limites, o eu preciso fala comigo de uma responsabilidade, de um encargo. Eu gosto muito dessa palavra encargo, porque o encargo é uma dívida, um encargo é uma obrigação, um encargo é uma responsabilidade. Eu preciso. E hoje eu quero falar com você sobre o poder do eu preciso. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 10. Os versos 14 ao 16 dizem assim, palavras do próprio Jesus: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, assim como o Pai me conhece, eu o conheço, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho, porém, outras ovelhas que não estão neste curral. E na minha tradução, que é a nova linguagem de hoje, diz: e eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz, e se tornarão um só rebanho com um só pastor. Levante a sua cabeça e olhe para mim. O eu quero, o eu posso e principalmente o eu preciso fez parte até da vida do próprio Jesus. Quem falou essa palavra aqui foi o próprio Cristo. Ele chama os seus discípulos e ele faz uma afirmação. Ele diz: eu sou o bom pastor. Veja que Jesus não tinha crise de identidade. Jesus sabia muito bem quem ele era. Ele disse: eu sou o bom pastor. Os irmãos têm me ouvido falar muito sobre isso aqui esses dias, que cada pessoa precisa de ter um pastor. Toda pessoa precisa estar inserida dentro da vida da igreja, tendo um pastor.
Por quê, pastor? Porque o pastor é aquele que fala na tua vida. O pastor é aquele que abre a boca e libera vida de Deus para a sua vida. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Por que pastor? Porque ele se compara com um pastor, porque o pastor é aquele que vai à frente do rebanho, apontando o caminho. O pastor é aquele que anda à frente do rebanho, apontando a direção. Mas nem sempre ele vai só à frente, há vezes também onde ele vai atrás das ovelhas, fazendo algo que é muito importante, impedindo que aquelas ovelhas tão preciosas se percam. Olhe para cá. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço o meu Pai me conhece, eu sou conhecido no céu, mas eu também sou conhecido na terra, as minhas ovelhas me conhecem porque eu as conheço, porém, eu ainda tenho outras ovelhas que estão por aí, que não estão aqui neste rebanho, neste curral, neste aprisco. Tem algumas outras ovelhas que estão desgarradas, tem algumas outras ovelhas que estão espalhadas por aí, e eu preciso. Jesus não disse: eu quero trazer essas ovelhas de volta. Jesus não disse: eu posso trazer essas ovelhas de volta. Ele disse: eu preciso. Eu preciso, eu tenho uma responsabilidade, não só com estas ovelhas que estão aqui no curral, no rebanho, no pasto, no aprisco, mas eu tenho também um encargo, uma responsabilidade com aquelas ovelhas que estão espalhadas, que estão perdidas. Irmãos, olhe para cá. Nós, como representantes de Deus nesta terra, também precisamos apacentar não só estas ovelhas aqui, mas apacentar principalmente aquelas que estão perdidas lá fora. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui conhece pelo menos uma ovelha perdida. E entenda que nenhuma ovelha se perde de propósito. Nenhuma ovelha se perde por intenção própria. Muitas vezes as ovelhas são enganadas por um som que não é o som da voz do seu pastor. Gostaria que os irmãos voltassem comigo lá no Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele também diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente até as águas tranquilas. Olha para cá. O pastor, eu disse, é aquele que vai à frente. Mas para onde ele conduz as ovelhas, pastor? Ele conduz as ovelhas até águas tranquilas. Jesus está nos guiando até águas tranquilas. Mas você sabe que algumas ovelhas, e perceba uma coisa, sempre as ovelhas que são mais suscetíveis aos ataques dos lobos, dos predadores, não são aquelas ovelhas que estão perto do pastor, mas são aquelas ovelhas que estão mais profundo, mais distantes, estão até mais desgarradas do próprio rebanho. Quem anda sozinho é um alvo fácil para os lobos. Olhe para o teu irmão, para a tua irmã e diga: não ande sozinho. Diga mais uma vez: diga, não ande sozinho. Os irmãos já viram naqueles documentários na televisão, quando os lobos vêm, quando os leões vêm atacar um rebanho, muitas vezes a presa alvo, a presa mais fácil, é aquela que está isolada do rebanho, é aquela que está afastada do pastor. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. O salmista escreveu: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me até as águas tranquilas. Mas aquelas ovelhas que estão longe do pastor, elas começam a ouvir um outro barulho. Qual barulho, pastor? O barulho das águas agitadas no mundo. O mundo sempre tem um agito diferente. O mundo está sempre num movimento diferente.
O mundo está sempre com águas agitadas. É a festa tal, é o acontecimento tal, é isso e aquilo, é um namorado novo, é a pessoa, é um relacionamento, são tantos amigos, são tantas propostas, são tantas ofertas, que a gente vai ficando surdo, porque é tanto barulho, é tanto som na nossa cabeça, são tantas vozes falando na nossa vida, e todas essas vozes tentam nos persuadir a sairmos do caminho até as águas tranquilas e procuremos as águas agitadas. E os irmãos sabem que a ovelha, ela tem uma visão muito curta, ela não tem noção do perigo. Quantas vezes já aconteceu comigo e com você, meu irmão, de nós literalmente estarmos brincando com fogo? Quantas e quantas vezes nós estamos indo na direção de águas que vão nos afogar, mas ainda assim nós somos seduzidos pelo barulho daquelas águas e acabamos colocando a cabeça em águas agitadas, e estas águas acabam nos afogando. Mas eu quero profetizar sobre você, ovelha, que você está sendo conduzida a águas tranquilas, aonde você pode saciar a sua sede, aonde você pode ser ministrado, porque o Senhor é quem está à nossa frente. Quem crê recebe, diga amém. Quem crê recebe, diga amém. Amém. Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu tenho uma responsabilidade, e não é só com vocês, eu tenho uma responsabilidade também grande com aqueles que estão perdidos. Esta igreja não tem responsabilidade apenas com aqueles que aqui estão, mas esta igreja também tem responsabilidade, tem encargo com aqueles que estão lá fora perdidos, sendo conduzidos a águas que não são tranquilas. Eu preciso. Até Jesus disse: eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um encargo. Vamos continuar. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Verso 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. O poder do eu preciso. Olha Jesus mais uma vez. Todos os irmãos conhecem a história de Zaqueu. Nós conhecemos a história de Zaqueu muito mais pela música, às vezes, como Zaqueu, eu quero o mais alto. Todo mundo conhece a história de Zaqueu por aí. Mas às vezes a música é muito bacana, muito linda, cantamos muito essa canção. Mas nós vamos entender a história por detrás da história. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Eu quero, eu posso, eu preciso. Zaqueu queria ver Jesus. Mas ele não podia ver Jesus, por duas razões. A primeira, Zaqueu era um homem odiado pela sociedade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Zaqueu era um coletor de impostos, mas ele era um coletor de impostos injusto. Ele cobrava 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes o mesmo imposto de uma mesma pessoa, e ele tirava parte daquilo que ele tomava e ficava para ele. Ele cobrava mais das pessoas e ficava com uma parte daquilo que ele cobrava. Quando Zaqueu vinha se aproximando da casa de alguém, todo mundo entrava em desespero, porque quando Zaqueu chegava, a pobreza chegava junto. Zaqueu retirava, tomava o que as pessoas tinham. Então ninguém gostava de Zaqueu, mas ele ouve falar que Jesus estava passando por ali, e quando ele ouve falar, ele disse: eu quero ver Jesus. Mas aí tinha o segundo problema. Ele era odiado por todos, mas ele também era um homem de pequena estatura, ele era baixinho. Zaqueu era baixinho. E por mais que ele quisesse, ele não podia ver Jesus. Ele tentou de todo jeito, no meio da multidão, mas quem não enxotava ele, quem não queria ficar longe dele, quem não o rejeitava, quem não o discriminava, acabava sendo uma barreira que o impedia de ver Jesus.
Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida também é a mesma coisa. Nós queremos presença de Deus, queremos vida de Deus. Quantos querem vida de Deus aqui, digam amém. Mas às vezes tem tanta coisa na nossa frente que nos impede de ver Jesus. Tem pecados, tem limitações, tem problemas, tem relacionamentos, tem pessoas que estão na nossa frente, tem prioridades que estão invertidas. Quantos entendem esta palavra? Digam amém. Tem tanta coisa na nossa frente que nos impede de ver Jesus. Jesus está ali, eu quero ver, mas eu não posso ver. E aí ele teve uma grande ideia. Ele sobe em uma árvore. E agora ele consegue aquilo que ele queria. Eu quero, eu posso, eu preciso. Ele sobe numa árvore e ele finalmente começa a ver Jesus. Aquilo que ele queria ver, ele começou a ver. Mas Jesus estava passando por aquele lugar, e quando ele se aproxima daquela árvore onde Zaqueu estava, Jesus olha para cima, e o espírito profético de Deus que estava sobre Jesus já o revelou quem ele era, e Jesus olha para aquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para a sua casa. Não. Hoje, Zaqueu, eu preciso ficar na tua casa. Mas Jesus não disse eu preciso ficar na tua casa, porque ele não tinha onde ficar. Quantos querem Jesus na sua casa aqui? Diga amém. Mesma coisa naquele dia. Jesus falou assim: olha, eu estou precisando de um lugar para dormir, quem me recebe? E até era briga, quem ia ficar com Jesus em casa. É ou não é verdade? Essa é uma disputa. Para onde é que Jesus vai? Mas Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, você quer me ver? Você não podia, mas subiu aí, e agora eu quero te dizer que não só eu quero, não só eu posso, mas eu preciso entrar na tua casa. Eu tenho uma responsabilidade, não só de abençoar você, não só de libertar você, não só de mudar a história da sua vida, mas eu tenho um encargo sobre toda a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acho que os irmãos não entenderam. Jesus disse: Zaqueu, hoje eu preciso entrar na tua casa, hoje eu preciso ficar na sua casa, porque a bênção de Deus não é só para você, mas a bênção de Deus é para você e para toda a sua casa. Vou te dar uma última chance. Aquilo que você vai receber aqui hoje à noite é tão grande que não cabe dentro de você, mas vai se expandir e vai impactar toda a sua família, em nome de Jesus. Só quem crê e recebe, aplauda e celebra o Senhor na medida do seu louvor. E a palavra de Deus diz que Zaqueu o recebeu gostoso. Quantos querem receber vida de Deus na sua vida hoje? Digam amém. Jesus disse: eu preciso. Irmã, eu quero dizer uma coisa direto do coração de Deus para o seu coração. Jesus hoje vai entrar na sua casa, e Jesus vai abençoar toda a sua família, vai abençoar o teu marido, por quem você tem orado há tanto tempo, vai abençoar teu pai, teu filho, teus irmãos. Nós não vamos desistir de orar por eles, porque eu tenho uma responsabilidade: levar Jesus, não só para mim, mas levar Jesus para dentro da minha casa. E por último, vamos a Atos 27. Verso de número 24, diz assim: e o anjo me disse, Atos 27, 24, Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Olha para mim. O poder do eu preciso. Eu quero expressa vontade. Eu posso expressa limitação. Eu preciso fala de responsabilidade. Encargo.
Aqui acontece uma coisa muito diferente na vida do maior evangelista, do maior pregador depois de Jesus que já existiu, o apóstolo Paulo. Paulo é preso pelos soldados romanos, é colocado dentro de um navio, dentro de um barco com outros prisioneiros, sendo que não era justo, porque o único erro, o único crime que Paulo havia cometido era o de pregar que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos céus e da terra. Esse era o único crime que Paulo havia cometido, mas ele incomodou o império. E agora ele é colocado dentro de um navio com outros marinheiros, com outros prisioneiros, para ser levado a Roma e ali ser julgado e com certeza condenado por crimes que ele não cometeu. Mas quando Paulo é colocado no barco, o espírito profético, o anjo do Senhor já o avisa. Ele diz: olha gente, não vamos partir hoje, nós temos que ir para Roma, tudo bem, mas não vamos sair hoje, porque está vindo aí uma grande tempestade. Deus já me avisou, Deus já falou comigo, não haverá Deus de fazer nada sem antes revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Paulo já estava prevenido do que iria acontecer. Paulo disse: gente, não vamos sair hoje. E o capitão da guarda chamou o capitão do navio e disse: e aí, o que a gente faz? Não, vamos embora, eu sei o que eu estou fazendo, se der tempestade eu me viro, eu me garanto, o nosso barco tem condições de atravessar qualquer que seja a tempestade. E agora eles estão no meio do mar, e de repente os céus se fecham, já não sabiam mais o que era dia, o que era noite. Vem uma grande tempestade, o navio começa a ser jogado de um barco para o outro, de um lado para o outro, a água começa a invadir o barco, e começa aquele desespero. Agora todos vamos morrer, acabou a vida de todos nós. E a Bíblia diz que os marinheiros começaram a jogar fora as cargas que eles tinham, começaram a jogar fora os seus bens, os seus patrimônios, os seus suprimentos para a viagem, para ver se, aliviando o peso do navio, ele não afundasse. Mas infelizmente nada daquilo que eles fizeram adiantou, porque de fato o barco ia afundar. Mas nessa hora de crise, nessa hora de desespero, Deus nunca deixa os seus servos sem uma palavra. Acho que os irmãos não entenderam. Quero dizer para os irmãos e para as irmãs aqui hoje à noite, que na hora das tuas maiores crises, na hora das tuas maiores lutas, das tuas maiores dificuldades, Deus não vai deixar você enfrentar a tempestade sem te dar uma palavra. O anjo aparece para Paulo, ali, no meio da tempestade. Quero profetizar que se tem alguém aqui hoje, atravessando uma tempestade, o anjo do Senhor vai aparecer para você. O anjo aparece para Paulo no meio daquela tempestade e diz: Paulo, não tenha medo. Olha que palavra gloriosa. Olha para o teu vizinho e diga: não tenha medo. Mas pastor Júnior, o céu está fechado, eu não estou vendo luz, eu não estou vendo Deus falar, eu não estou vendo Deus agir, eu não estou vendo porta aberta, está tudo difícil, os recursos acabaram, eu já perdi tudo que eu tinha. Não tenha medo. Paulo, não tenha medo, porque você precisa. Paulo, tenha medo não, porque você precisa chegar lá em Roma, porque lá em Roma você vai abrir a sua boca e você vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Você precisa chegar lá. O anjo de Deus disse: Paulo, você quer chegar lá do outro lado? Paulo, você pode chegar do outro lado, não tenha medo. Não, o anjo aparece e diz: Paulo, você precisa chegar do lado de lá. Quero dizer para os irmãos uma coisa muito importante. Há certas coisas das quais Deus não vai nos livrar. Há certas coisas que nós gostaríamos de evitar na nossa vida, mas estas coisas são simplesmente inevitáveis. Deus não poupou Paulo da tempestade.
Deus não poupou Paulo das perdas. O anjo aparece para Paulo e diz: Paulo, não tenha medo, o navio vai quebrar. Paulo, o barco vai afundar. Paulo, vai haver perdas, mas não tenha medo, porque você precisa chegar no final do teu destino. O teu lugar não é aqui, você precisa chegar lá. Quero dizer para os irmãos que há certas coisas que nós não podemos evitar na nossa caminhada cristã. Há certos barcos que vão ter que quebrar. Há certas coisas que nós vamos ter que perder. Há certas pessoas que vão se distanciar de nós. Mas eu preciso chegar no meu destino. Paulo, não vai ser fácil. Paulo vai ter luta. Paulo, você vai ver o barco literalmente quebrar, se partir, as ondas vão destruir o barco. Há certas coisas que vão ter que acontecer. Mas tem uma coisa, Paulo, você não vai morrer. E quem está com você no barco não morre também, vai viver. Os irmãos não entenderam ainda. Os irmãos não entenderam. Tem Paulos aqui que estão vendo a tempestade entrando no teu barco, que estão vendo as ondas sacudir o teu barco de um lado para o outro. Tem gente aqui que está vendo a água minando, a água entrando. Tem gente aqui que está vendo o barco partir. Tem gente aqui que está vendo o barco se quebrar. Mas eu quero profetizar da parte de Deus na tua vida: não tenha medo, o barco até vai quebrar, mas você não vai morrer, porque você precisa chegar do outro lado. Você precisa chegar, você tem uma responsabilidade. Tem alguém do outro lado lá esperando ouvir aquilo que você vai dizer. Tem gente lá em Roma que está esperando você chegar, Paulo. Tem gente lá que está esperando, lá na escola onde você estuda, na faculdade onde você está, no trabalho, na repartição pública. Você precisa chegar lá onde eles estão. Por isso é que as ondas podem até quebrar o barco, mas você e quem está com você não vão morrer. Fica de pé no seu lugar comigo. Fique de pé. Fique de pé. Levante suas mãos para o céu comigo. Se você está aqui hoje à noite e você entendeu essa palavra, você vai reagir a ela agora. A palavra de Deus nunca pode ser recebida com apatia, com inércia. Aquela coisa que você ouve, entende, mas vai embora para casa e não pratica. A fé sem obras é morta. Eu quero, eu posso, mas isso não tem importância. O mais importante é eu saber que eu tenho uma responsabilidade. Olha para mim, levanta as suas mãos, não feche os olhos, olhe para mim. Paulo certa feita disse assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Irmão, não vamos ser descuidados na nossa fé. Nós temos uma dívida com a nossa geração. Nós temos uma dívida com as ovelhas que estão perdidas lá fora. Nós temos uma dívida. Eu tenho uma dívida com a minha geração. Olha o que Deus tem feito com você. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu reter todo esse benefício, todo esse bem que Deus. Ai de mim
se eu não for uma voz profética na minha geração. Ai de mim, se eu me calar enquanto o meu vizinho morre. Ai de mim, se eu não me pronunciar enquanto a minha família perece, enquanto os meus filhos, enquanto as pessoas que eu amo estão aqui pertinho de mim, estão sofrendo. Ai de mim, eu tenho uma dívida, eu tenho um encargo com essa geração. Você tem um encargo com a sua geração. Irmãos, vamos viver um cristianismo que é maior do que nós. A gente está tão preocupado em resolver os nossos problemas, em agradar o nosso coração, e Jesus disse: eu preciso cuidar das ovelhas, não só dessas aqui, mas eu preciso cuidar daquelas que estão perdidas lá fora. Eu preciso, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma dívida com elas, porque Jesus não morreu só por nós, Jesus morreu por todos nós. Eu preciso dar mais de mim, eu preciso dar mais do meu tempo, eu preciso dar mais da minha vontade, eu preciso dar mais da minha vida, eu tenho uma responsabilidade com o reino de Deus, eu preciso. Sim, eu quero prosperar, sim, eu quero vencer, sim, eu quero construir, sim, eu quero edificar, mas hoje eu preciso. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim, eu tenho uma dívida com a minha geração. Se você entendeu esta palavra, talvez o seu barco está quebrando, quem sabe você está preocupado com a água entrando no teu barco, nas tuas finanças, na tua família. Quero te dizer que algumas coisas não dá para a gente evitar, mas mesmo naquilo que nós não podemos evitar, nós temos uma palavra que nos guarda, a sua vida. Ei, a sua vida está guardada por uma palavra que não é minha, uma palavra que é de Deus. Levante as suas mãos e reaja a esta palavra agora. Reaja em oração. Se pronuncie, expresse o que você entendeu desta palavra hoje. Fale com o Senhor. Eu não vou orar com você agora. Agora você vai orar. Agora você vai orar. Diga: Senhor, eu preciso. Eu não quero ficar preocupado só com aquilo que eu quero. O que eu quero não tem a menor importância. O que eu quero não tem a menor razão. O que eu quero não importa. O que eu preciso é entender que eu tenho uma responsabilidade com a minha geração. Eu quero todos os benefícios de Deus, eu quero tudo que Deus tem para me dar, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas muito mais do que isso, eu preciso compartilhar aquilo que Deus já me deu, eu preciso dividir com alguém, compartilhar com alguém, ministrar na vida de alguém aquilo que Deus já tem me dado. Minha filha, você é uma moça tão bonita, tão inteligente, rapaz, você é um camarada tão talentoso, tão abençoado, Deus já fez tanto por você. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu ficar preocupado só com as minhas coisinhas, os meus sentimentos. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu tenho uma responsabilidade com a minha geração. Senhor, eu preciso cuidar das ovelhas perdidas, eu preciso resgatá-las, eu preciso fazer alguma coisa. As ovelhas não podem continuar morrendo à minha volta, os lobos não vão devorar as ovelhas perto de mim, porque eu preciso resgatá-las, eu preciso trazê-las de volta, e elas vão ter um pastor, nós seremos um rebanho, um pastor. Eu preciso ser uma bênção na minha casa, eu preciso ser uma bênção na minha família, eu preciso, Senhor, eu não estou ouvindo a sua voz. Eu confesso que daqui da frente eu esperava que agora você reagisse com mais intensidade a esta palavra. Esqueça um pouco daquilo que você quer, esqueça um pouquinho daquilo que você pode, e diga ao Senhor: eu preciso dar mais de mim,
Eu preciso dar mais do meu tempo. Eu preciso melhorar, mas não é por mim, é pelas ovelhas perdidas. Eu preciso excluir certas pessoas do meu coração, mas não é porque de mim, mas é porque eu tenho uma responsabilidade de ter certas pessoas dos meus relacionamentos que não me fazem bem. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso me abrir mais, eu preciso ceder mais, eu preciso crer mais, eu preciso. Levante suas mãos comigo e diga: Senhor Jesus. Não, fale bem alto, diga: Senhor Jesus, eu reajo hoje a esta palavra. Eu entendi e eu recebi e vou compartilhar. Diga: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Diga: ai de mim, se reter todo o bem que o Senhor tem me feito. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma dívida com a minha geração, porque o Senhor morreu e não foi só por mim, mas foi por todos à minha volta. Eu recebo este encargo, eu recebo esta responsabilidade, eu recebo esta obrigação de cuidar das ovelhas perdidas e formar aqui este grande rebanho que tem um só pastor, Jesus Cristo, o bom pastor. Eu quero, eu posso. Levante as mãos bem alto, abra suas mãos bem alto, diga: eu quero, eu posso. Agora, mais do que tudo, diga: mais do que tudo, diga: eu preciso. Dê um forte aplauso ao Senhor.